paz de Deus a todos, Leandro PCB aqui. Primeiramente quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não for inscrito, por favor, se inscreva e ajude o canal a crescer aí. Também queria pedir para vocês compartilhem esse vídeo em redes sociais, né, para ajudar aí a combater erros de informação. Assim, eu nem ia comentar mais sobre esse vídeo, mas um irmão Emildo Coutinho, né, do canal Emildo Coutinho, historiador, né, ele fez o comentário, eu não podia deixar de falar também, né, o Emildo Coutinho ficou perplexo, eu também, porque assim, é muita desinformação, é muito erro, é só Deus, né, é só Deus. A gente vai comentar aqui, mas eu fico perplexo, né? Não pelo Josafá Agra, porque a gente já viu aqui nos últimos 7 vídeos, porque infelizmente o Josafá Agra, ele falta muito estudo a ele, né? Ele se identificou muito com o calvinismo, dá para perceber, e ele acha que o cristianismo é só isso, né? Nem Bíblia ele lê direito. A gente já viu que ele não lê Bíblia, ele lê Calvino. Nem assim, as obras de Calvino ele lê comentários calvinistas, provavelmente, porque é muito simples as argumentações dele. A gente vai ver nesse vídeo aqui. Então não é surpresa vindo da parte do Josafá certos erros. O que é surpresa é no irmão que se diz, o irmão Kleber Paixão, que é mestre, né, tem uma extensa gama de formações, né? Está fazendo doutorado ou é doutorado? Não. Assim, uma pessoa que tem uma qualificação tão grande, cometer um erro tão... Assim, ele já cometeu erros anteriores, mas tudo bem, mas esse erro que ele cometeu hoje é de ficar perplexo mesmo, como uma pessoa fala algo tão errado. Não é para uma pessoa do gabarito dele cometer esse tipo de erro, tá bom? Mas eu vou colocar aqui, vamos lá. Nem os Só um minuto. Tá baixando aqui. Vamos ver se vai agora aqui, só um minuto. Heresia. O homem ele tá falando que é heresia, tá? Primeiro vamos ver se é heresia mesmo. Os estudadores já falam que é heresia, né? Então... vamos lá. Outra heresia. O homem é inato o livre-arbítrio dele. Nem arminiano. Tá inato o... Bem, ele não citou qual documento a congregação fala isso, né? Ele não citou qual foi o documento da congregação que falou isso, mas eu não vejo erro aí. Mas ele diz que isso é heresia. Dizer que o homem, é as palavras dele, tá? Vamos lá. Heresia. O homem é inato o livre-arbítrio dele. Nem arminiano fala uma coisa dessa. Bem, aqui eu não vou defender a posição dos arminianos, eu vou defender a posição da Bíblia. Aí os arminianos que refutem ele, que provavelmente vão refutar que isso aí tá errado, né? Mas vamos lá. Nem Calvino fala uma coisa dessa. Nem os filósofos medievais diziam isso. Nem os pais da igreja disse isso. Então, eu vou colocar de novo. Vou ser repetitivo para vocês verem que foi ele que errou, tá? Aí os arminianos que se defendem. Eu vou defender Bíblia. Ele tá falando que isso aí é heresia. Outra heresia. O homem é inato o livre-arbítrio dele. Nem arminiano fala uma coisa dessa. Nem Calvino fala uma coisa dessa. Calvinista realmente não acredita em nada. Eles acreditam em Calvino. O Deus dele é um Deus maniqueísta. Mas olha só o que ele vai falar agora. Prestem atenção. Nem os filósofos medievais diziam. Nenhum filósofo medieval falou isso. Tá. Continuar. Nem os pais da igreja disse isso. Nem os pais da igreja disseram isso, né? Assim, ele é um professor, mestre, doutorando, não sei o que é. Kleber Paixão, desculpa. Isso é um erro absurdo de uma pessoa com gabarito como o seu. Tá? Você errou. Tá errado. Redondamente enganado. Tudo bem, você nesse... É por isso que eu falo, calvinismo... Esse vídeo eu vou até gravar, eu vou guardar ele aqui para provar que calvinismo, para os calvinistas, né? O cristianismo surgiu com Calvino, lá no século XVI. Então, para eles, o cristianismo surgiu no século XVI. Porque esse vídeo prova isso.
O professor Kleber Paixão está negando o cristianismo quando fala isso, né? Ele pode falar, ó, eu não concordo com o que se dizia antigamente, algumas falas de alguns pais da igreja, tudo, mas eu concordo que Calvino teve uma explicação melhor sobre partes da Bíblia, e tudo bem, aí vai ser a opinião dele, aí é problema dele, ninguém aqui está para discutir opiniões, só está para apresentar contra-argumentações. Mas negar a história, que nem ele está falando, né? São dois calvinistas que estão negando, estão cuspindo. Então, acho que caiu um pouco aqui e voltou. Então, eles estão cuspindo na história agora, falando isso, né? Eu vou provar que ele errou, tá errado, tá completamente errado. Quer dizer, falou que nunca, vou até colocar de novo aqui, vamos lá. Heresia. O homem é inato o livre-arbítrio dele. Nem arminiano fala uma coisa dessa. Nem calvinista fala uma coisa dessa. Nem os filósofos medievais diziam isso. Nem os pais da igreja disseram. Então ninguém nunca falou isso? Então, vou refutar você, desculpe, deixa eu tirar ele aqui. Agora, olha eu aqui. Só um minuto que minha internet. A minha internet é meio lenta, então desculpem aí, tá? Aí, tá aí. Primeiro vamos ver o significado da palavra inato. Só para que pertence ao ser desde o seu nascimento, inerente, natural, congênito. Então, algo natural do ser humano. Isso que significa ali, né? Bem, ele falou que nenhum filósofo medieval nunca pensou isso. Então, se eu apresentar um, já prova que ele está errado. Eu vou apresentar o filósofo medieval, né? Eu vou apresentar o cara. Não sei se vocês conhecem, eu acho que ele não conhece, ele nunca estudou. Eu estou sendo irônico, porque não é possível que um professor ciências da religião, que ele falou que é, eu duvido que ele não estudou Tomás de Aquino, né? Eu estudo, é um livro de 5.000 páginas, é meu preferido, estou estudando com afinco esse livro, é uma coisa que você estuda do dia para a noite, são 5.000 páginas, porque assim, Tomás de Aquino foi um gênio. Minha opinião, tá? Você pode discordar. Tirando os aspectos exteriores, estou falando de obras literárias, né? O maior livro que existe é a Bíblia, a maior obra que existe é a de Cristo na cruz, tá? Tudo bem? Estou falando de obras literárias feitas por cristãos. É a maior obra literária já feita, essa daqui de Tomás de Aquino, Suma Teológica, é muito bom, tá? Então, ele influencia o pensamento de pessoas até os dias atuais. Tomás de Aquino foi um grande aí filósofo medieval. Bom, católico, ok, tudo bem, mas o cara era bom, vou fazer o quê? O cara era um gênio, né? E dá para saber quando ele está puxando sardinha para o lado da igreja católica, ele era muito bom. Mas Tomás de Aquino, um filósofo medieval. Então, se eu provar que tem um filósofo medieval que defendia livre-arbítrio, pronto, ele está errado. Então, estou mostrando um. Então, eu quero que vocês peguem aí São Tomás de Aquino, Suma Teológica, página 691, aqui na minha edição, né? Que pode, às vezes, uma edição ou outra pode variar. Então, na minha edição, eu esqueci de colocar aqui qual foi a minha edição. Me desculpem, mas está lá no livro, tá? Nessa minha edição, se vocês tiverem uma edição que corresponde a que eu tenho aqui, a página 691, olha só o que Tomás de Aquino fala. O homem tem livre-arbítrio. Pronto, já caiu por terra, né, o que o professor Kleber Paixão falou. Caiu por terra, acabou. Só a primeira frase, ó, o homem tem livre-arbítrio. Aí, para pisar nos calvinistas, eu vou continuar a leitura, mas só isso aqui. Inclusive, ele faz todo um capítulo analisando o livre-arbítrio do homem, tá? Então, então só essa primeira frase acaba com isso, né? Mas vamos lá, vamos detonar os calvinistas, vamos lá, um apêndice aí para humilhar os calvinistas. Do contrário, seriam inúteis os conselhos, as exortações, os preceitos, as proibições, os prêmios e as penas.
Isso se evidencia considerando que certos seres agem sem discernimento, como a pedra que cai, semelhantemente, todos os seres sem conhecimento. Então, aquele que não acredita que o homem tem, não tem o livre-arbítrio, né? É uma pessoa que vai acreditar que o homem que não tem conhecimento, né? Não tem conhecimento nenhum. Eu acho assim, depois de uma fala dessa, de dois calvinistas aí, eu tô começando a acreditar que são homens sem conhecimento mesmo, os calvinistas. Mas assim, tá mais do que provado que tem um filósofo medieval que defende que tem livre-arbítrio, ok? Ele falou que nenhum pai da igreja. Essa daqui eu vou ter. Ai, meu Deus do céu. Nenhum pai da igreja. Tem uma coleção chamada Patrística, né? E tem alguns livros do Agostinho de Hipona, você consegue aí comprar pela internet, tá aqui a capa de um. Ele falou que não tem nenhum pai da igreja que deu livre-arbítrio. Tô colocando um pai da igreja, inclusive, desculpa, tava o telefone tocando aqui. Que eu tô gravando no celular, tá? E tem um pai da igreja, que escreveu um livro chamado Livre-Arbítrio. O Livre-Arbítrio. Ai, meu Deus do céu. Olha, meu Deus do céu. Como o professor não sabe disso? Isso é só um. Tem vários outros exemplos. Eu tô colocando um. Então, eu tô colocando um pai da igreja que escreveu, inclusive, um livro chamado O Livre-Arbítrio, Agostinho de Hipona. Vou ler aqui o que diz, ó, a contracapa que diz aqui do livro, né? O tema principal é a liberdade do ser humano, do ser humano e a origem do mal. Para Agostinho, a fonte do pecado está no abuso da liberdade, sendo, entretanto, o livre-arbítrio um grande dom de Deus. O livre-arbítrio, um grande dom de Deus. Acabou, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não vou falar mais nada. Chega. Não vou falar mais nada. Deixa eu. Vamos ver o que eles vão continuar falando aqui. Que eles falaram mais algumas coisas aqui. Isso. O que é inato da salvação? Então, vamos lá. Disse isso. O que é inato da salvação? Não é, Cleber? A perda da salvação. Ó, perda da salvação. Agora eles vão falar sobre a perda da salvação. Vamos ver o que os ilustres calvinistas falam sobre perda da salvação. Vamos ver. Muito grave. Porque nem arminiano e nem calvinista. Teve um arminiano. Tá. Depois a gente fala sobre isso. Eles falaram, ó, vamos lá, perda da salvação, vamos lá. Grave. Porque nem arminiano e nem calvinista. Teve um. O que é inato da salvação? Não é, Cleber? A perda da salvação é muito grave. Perda da salvação. Eles não acreditam em perda da salvação. É isso que eles estão dizendo ali, tá bom? Vamos voltar aqui para minha apresentação. Assim, eles não acreditam em perda da salvação, tudo bem, eu acredito na Bíblia. Agora, eles falam muito sobre arminiano. Eles falam muito sobre arminiano. Que os arminianos se defendam. Eu vou falar sobre o que a Bíblia diz. A Bíblia diz sobre perda da salvação? Será que ela fala sobre isso? Eu vou ficar na Bíblia. Aí os arminianos que se defendam aí dessas falas aí. Será que a Bíblia fala sobre perda da salvação? João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o versículo aí está mostrando que a oferta da salvação é para todos que nele crê. Tem uma condição. Para todos que nele crê. Então isso indica que a salvação está disponível para todos. Porém, depende da resposta do indivíduo de crer. Então você pode perder a salvação, é só você não aceitar ela. Ela está disponível para você. Você fala, não quero. Vamos perder a salvação. É o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu, é João capítulo 3, versículo 16. Não gosta disso? Rasga a sua Bíblia, calvinista.
Hebreus capítulo 10, versículo 26 em diante. Se continuamos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade. Eu vou ler isso aqui novamente. Hebreus capítulo 10, versículo 26 em diante. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectativa de juízo e de fogo ardente que consumirá os inimigos de Deus, né? Então, o versículo está claro, mesmo que depois recebeu o conhecimento de verdade, né? Alguém pode escolher pecar deliberadamente, enfrentar as consequências, indicando, né? Que a pessoa pode rejeitar a graça. É o que está escrito na Bíblia, meu cara. Não gosta disso? Novamente, rasga Hebreus capítulo 10 da sua Bíblia. Aí a tampa do caixão, né, calvinista. Hebreus capítulo 6, versículos 4 em diante. É impossível, pois aqueles que, uma vez que foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, está falando que caiu da graça, é o que eu acredito que seja Paulo que escreveu, mas não tem um autor, tá? Hebreus não tem o autor, mas é Bíblia, tá? Mas eu acredito que seja Paulo que falou, ó, vou ler de novo. Provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram da graça. Sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando a si mesmo, o Filho de Deus, e o expondo à ignomínia. Então, aí, né, tá claro, né, que esse versículo está mostrando alguém que experimentou a graça de Deus e caiu da fé, né? Ou seja, perdeu a graça, perdeu a salvação, perdão. Perdeu a salvação, ok? Então, tá mais claro, ó, até coloquei, eu vou ler aqui, que senão eu vou falar, né? Tá mais claro que aí, que a salvação do Deus que pode ser aceito ou rejeitado livremente pela pessoa. Embora a graça de Deus seja oferecida a todos, os seres humanos têm o livre-arbítrio para resistir ou abandonar essa graça. Acabou, meu cara, é Bíblia, é Bíblia. Não gosta de Bíblia? Rasga esses versos aí, tá? Eu gosto da Bíblia. Ai, meu Deus do céu. É difícil, tanta desinformação, né? Nem arminiano e nem calvinista. Teve um arminiano. Então, aí os arminianos que defendam esse ponto, vou defender a Bíblia, mas eu vou falar o que ele, explicar aí o que ele falou. E foi falar para mim, não, é porque você defende que não perde a salvação. Eu falei para ele, peraí, explica para mim qual que é a ideia arminiana de salvação, de escolha, ou de eleição, ou de predestinação. Como que Deus fez? Ah, Deus previu. Ele previu o quê? Que a pessoa salvou? Foi. Mas se o camarada se salvou, como é que ele perdeu depois? Exatamente. Entendeu? Foi checkmate. Não tem checkmate nenhum aí. Tem que você não entende de Bíblia nem de salvação. Aos Romanos capítulo 10, se eu não me engano, versículo 29, porque dantes o conheceu. O quê? Conheceu de antemão. Conheceu a escolha da pessoa, por isso que predestinou. Então a pessoa escolhe aceitar ou rejeitar a graça. Então ela pode rejeitar e perder a salvação. Então essa escolha, essa predestinação que é condicional à escolha humana, né? Ela é baseada no conhecimento de antemão que Deus tem. Ele sabe que o indivíduo irá escolher e assim ele predestina aquela pessoa. E a pessoa que não fez a escolha é porque ela perdeu a graça, ela simplesmente perdeu a salvação. Perdeu a salvação, porque ela simplesmente rejeitou o chamado de Deus. Tá bom? Simples. Não tem checkmate nenhum aí, só na cabeça do Josafá Agra. Então, é assim, isso que é mais gritante. É mais gritante. Deixa eu até tirar aqui. É mais gritante a falta de... Assim, eu não vou dizer que é uma fake news, mas eu tô me segurando para não falar as palavras que tem que ser ditas, né? Que a gente não pode falar na internet. Mas assim, desculpe o professor Kleber Paixão, você
Um professor do seu gabarito não pode cometer um erro. Provavelmente você deve ser um calvinista roxo. Você falou que é calvinista, mas eu sou calvinista. Você falou que não, você é um calvinista roxo. Você negou a história e você sabe sim essas coisas, você sabe. Sabe que tem pais da igreja que defenderam o livre-arbítrio, sabe sim que filósofos medievais defenderam o livre-arbítrio, você sabe. É que você é um calvinista roxo, nega a história e para você o cristianismo surgiu lá, o Calvino. Vai lá, aceita isso. Ficaria mais bonito da sua parte se você fizesse isso, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima.